Crise, dificuldades e processo terapêutico. A jornada de quem perdeu 52 quilos. Eu sou Ingrid Capper, sou sócia, psicóloga e sócia da Marim. Estou aqui com a Mariana. Sou sócia da Ingrid, psicóloga também da Marim. E hoje, né, Mari, a gente tem aí uma história... Uma história de vida, um pouquinho diferente, né? Que a gente vem aí convidando psicólogas e hoje a gente trouxe um paciente. Exatamente, hoje a gente trouxe aí o outro lado, né? Como é que funciona o processo terapêutico aí para quem passou por um processo de transformação, né? Que vai muito além de dieta, de estética, de força de vontade, né? É uma história de superação, de crise, de dificuldades, de processo de autoconhecimento, enfim. E aí, para essa nossa conversa, a gente chamou uma pessoa super especial aqui que aceitou, topou, né, falar com a gente sobre toda essa jornada, né, que é o Felipe Clavé, ótimo, Felipe Clavé. Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui nos contar a história de como é que foi passar por todo esse processo. Deixa eu só apresentar um pouquinho. O Felipe Clavé é criador, estrategista digital e um dos nomes mais observados aí da nova cena do conteúdo no Brasil, né? Os posts dele, depois nós vamos deixar aqui o @ para vocês verem, vamos deixar aqui na tela e aqui também na descrição do conteúdo, para que vocês vejam aí o conteúdo, né, dele, que é inacreditável, assim, super. E a gente tava falando um pouquinho sobre isso, depois tu conta, né? Mas então, antes de alcançar esses milhões com seus carrosséis e análises culturais, ele enfrentou aí uma fase bem pesada, né, Felipe? De depressão, ganho de peso, teve a parte do isolamento aí na pandemia e a sensação de ter se perdido aí na própria vida, mas conseguiu resgatar, né? Sair desse momento. Desse momento, exatamente. Buraco. Né? Eu ia dizer fundo do poço, né? Diz que o fundo do poço tem buraco, né? Exato. Ainda tem mais. Às vezes acontece, mas enfim. Felipe, então assim, para quem não te conhece ainda, né, me conta aqui para nós quem tu é, né? Quem é o Felipe Clavé? Quem é, assim, o que ele faz? Primeiramente, meninas, muito obrigado pelo convite, né? Eu adoro vir conversar em podcast, principalmente sobre esse assunto, né? Porque eu vejo que os homens ainda têm muita dificuldade em se abrir e falar sobre problemas, sobre suas dores, né? Eu, desde que comecei essa jornada, eu sempre fui muito aberto sobre todos os assuntos que envolvem, né? Não só a própria bariátrica, porque a bariátrica é o fim dessa história, mas o que envolve, né? O homem perder tudo, né? O homem estar sem dinheiro, o homem se sentir vulnerável, né? O homem sofrer uma separação. Isso tudo hoje é muito dolorido para o próprio homem falar sobre isso, né? Porque dá sinais de vulnerabilidade. E homem não gosta de dar sinal de vulnerabilidade, né? Então, eu sou um cara que gosto muito de falar sobre isso, sou muito aberto em relação a qualquer coisa que a gente possa vir a falar, porque eu acho que isso é importante, né? Os outros homens verem um homem, né, falando sobre isso e vendo o fim dessa jornada, né, e sabendo como ela começou. Então, muito obrigado pelo convite, né, e quem é o Felipe Clavé? Hoje, Felipe Clavé é um homem em reconstrução, né, uma eterna reconstrução, mas uma reconstrução que teve um início, né. Tudo isso começou... eu sempre lutei contra a obesidade, né, isso foi um problema desde a infância. E aí a gente tem um problema que ele já é muito mais cultural, né? Ele já era um cultural familiar meu, assim, de não dar muita importância para isso, de ser uma família que sempre tomou refrigerante, comia bolachinha e não dava bola para isso, e não porque era culpa dos meus pais ou não, é porque anos 90 era mais assim, né? Não se falava muito sobre nutrição abertamente, não se tinha redes sociais, o filho gordinho era bonitinho, né? Então... eu sempre sofri com isso, né, e tive todos os sintomas que uma pessoa que foi obesa na infância teve, de bullying, né, de solidão, de tudo isso. Eu acho que essa obesidade na infância construiu muito o adulto que eu me tornei, né, porque vários sintomas e vários problemas de insegurança e de tudo que eu vinha enfrentar ao longo da minha vida foram construídos nessa época, né, de obesidade infantil. Então eu acho que esse é um assunto muito sério hoje. Graças a Deus eu acho que ele está sendo mais falado, né, e sendo mais tratado como algo sério, né, porque isso aí vai transformar o adulto do futuro
o profissional do futuro e são os homens e as mulheres que vão fazer o nosso futuro, né? Então, acho que a obesidade infantil, ela realmente é algo muito sério. Então, eu tive esse processo de emagrecimento natural, né, como eu venho dizendo para vocês aqui no off, mais ou menos 5 vezes, né? Pois é, tu contou, né? Como é que aconteceu isso? Exato. Assim? A gente diz que eu perdi 52 quilos, né? Hoje, porque na verdade, se tu for calcular, eu já perdi 250 quilos, né? Porque foram 5 vezes 50 quilos, né? E sempre foi assim, né? A primeira vez que eu perdi peso, bastante peso, foi mais ou menos ali da 8ª série pro 1º ano, né? Que é quando tu começa a ficar mais adultinho, né? Daí tu já começa a te importar com as gurias, tu já, né? O colégio já te impõe aquela pressão social. Questão do esporte do esporte. E aí vou ter que dar um jeito, né? E eu vinha de uma... Eu estudei no Colégio Farroupilha, né? Aqui de Porto Alegre, que é um colégio bem tradicional, assim, né? E vinha de uma realidade financeira que não era minha, então eu já era visto como o cara que veio do Palote lá, que era o colégio, o pior colégio, era o gordo, então já tinha um monte de estigmas em mim, né? E eu precisava me livrar daquele estigma de gordo, né? E eu ainda era, além do gordo, pobre, ainda era um nerd, porque eu vim das turmas da tarde, né? Então eu tinha tudo de ruim que uma criança podia ter, eu tinha, né? E aí o primeiro passo ali foi que o colégio obrigou todo mundo a mudar para parte da manhã, né, que era porque acabava ali os turmas da manhã pro ensino médio, e aí eu me vi na obrigação, né, de emagrecer para me enturmar, né, falei, cara, preciso emagrecer para me enturmar, e aí comecei a fazer de tudo que eu conseguia, né, para tentar. Um dos passos foi o esporte, porque eu sempre fui bom em esporte, eu venho de família de jogador de futebol, meu avô foi jogador, minha mãe jogava handball em seleção também, e aí eu, cara, vou pra seleção de futebol, né. O cara é gordo, vai fazer o quê? Vai ser goleiro. Meu pai era goleiro, meu irmão era goleiro. Fui fazer o teste. Primeiro dia de aula do ensino médio, fui fazer teste. Passei, me tornei goleiro titular ali dos 3 anos que eu estudei de ensino médio. Eu fui o goleiro, fui capitão ali da seleção por algum tempo. Joguei bastante tempo lá, me integrei, fiz amigos. Entrei para bandas, enfim, comecei a me integrar tudo por causa do esporte, né? Então o esporte sempre teve muito na minha vida. Passei bem esse ensino médio, não tenho que reclamar, né? Foi muito legal. Tu conseguiu manter o peso? No ensino médio, sim. Aí eu entrei para a faculdade e aí tudo desregulou de novo, né? Muda a rotina, muda tudo. E aí engordei de novo pela primeira vez, né? Aí fui a 130 e poucos quilos, com 20 e poucos anos, e aí tudo começa a mudar, porque no colégio eu era, né, o famosinho, participava de votação de rei e rainha, era não sei o quê, e aí, pô, engordou tudo de novo, meu Deus, tudo aquilo vou passar por tudo aquilo de novo. E aí começou, aí vieram fases, né, de emagrece, engorda mais 3 ou 4 vezes. E sempre nessa proporção, Felipe? Sempre nessa proporção, dos 140 aos 80 e poucos, 90. Então sempre foi muito agressivo, né? Era sempre foi muito radical, então as pessoas sempre dizem, cara, eu não sei qual Felipe eu vou encontrar na rua, né? Porque... Sim, porque tu não sabia como é que tu ia estar. Como é que tu ia estar. Alguns meses tu já mudava. E dentro desses períodos, né, nenhum deles foi acompanhado por psicólogo ou psiquiatra ou qualquer coisa, porque muito pouco se falava nessa época sobre isso, né? Eu até fui uma pessoa que comecei cedo com um psicólogo, assim, eu acredito que eu devia ter ali 20 e poucos anos, né, já com episódios de ansiedade, de depressão, que levaram a minha família, no caso, não eu, né, a procurar psicólogo, né? Mas nunca foi para tratar a obesidade, sempre foi para tratar outros problemas. O que talvez eu não sei se foi correto, porque se tivesse resolvido o problema da obesidade, será que não tinha resolvido o resto? Nunca se sabe o que vem primeiro, né? Nunca se sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Então, eu nunca tive, né, um acompanhamento. Inclusive, aí já pulando a história, né, mais para frente, o meu pior momento chegou na pandemia, como eu acho que é a história de muito empreendedor por aí, né? Porque eu vinha do mercado do entretenimento e dos eventos, né? Então eu fiz festa desde os meus 14 anos, desde o colégio. Eu já trabalhava com evento, grêmio estudantil, diretório acadêmico, abri produtora, abri casa noturna, tudo que envolva evento e festa, eu estava envolvido. Então nessa época eu era sócio do Tantra na Praia do Rosa, lá que era uma casa noturna, nós éramos sócios de outra na Praia da Ferrugem, já tínhamos um monte de evento em Porto Alegre, né? Nós tínhamos o baile da Favorita, baile do Denis, então
estava em alta, assim, né? Era um momento que eu tinha voltado para essa produtora, que era uma produtora que eu tinha reconstruído, e eu era sócio de um aplicativo, né, que se chamava Primeira Mesa, que era um aplicativo de desconto em restaurante, que eu fui o primeiro franqueador em capitais do Brasil, e foi a primeira capital que deu certo, foi Porto Alegre, e isso me abriu várias portas, e eu virei o franqueador master no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a gente já estava operando em 10 cidades, e crescendo muito, assim, né? Aí veio a pandemia. Com a pandemia, o que acontece? Para os eventos e para os restaurantes, né? Tudo. Então toda a fonte de renda que eu tinha, além de ter parado de entrar, começou a sair, porque vieram os prejuízos, né? Nós tínhamos ali uma obra em andamento no escritório que a gente estava se mudando, nós tínhamos uma obra em andamento na casa noturna que estava mudando de lugar, nós tínhamos mais de, sei lá, 300, 400 mil reais na rua em sinal para atração, sinal para som, que é aqueles eventos que a gente tinha para frente, né? Então, eu não tinha nem como vender a minha parte da produtora, porque nesse momento ela não valia nada. Ninguém ia comprar. Os meus sócios diziam, meu, tá de sacanagem, né? Como é que... Sim. O que nós vamos comprar? Isso não vale nada, né? A gente não sabe quando é que vai poder, enfim. Aí eu saí, né? Falei, cara, vou sair, vou deixar vocês aí, sair de mãos abanando, né? Da produtora. Mesma coisa aconteceu... Abri mão da minha parte. Mesma coisa aconteceu com a Primeira Mesa, porque era em época de renovação de contrato, né? Porque era de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos, não lembro. Então eu tinha que renovar o meu contrato. Só que para renovar esse contrato eu tinha que dar, não era muito, era algo tipo 30, 60 mil, que não tinha como eu dar, né? Bem no meio da pandemia. Então eu abri mão também. Eles repassaram a minha franquia, que foi bem sacanagem. Assim, uma outra pessoa que era daqui também, que pegou todo o meu trabalho, meu Instagram, me fizeram, né? Entraram com processo, fizeram eu dar tudo que eu tinha, que não estava em contrato, né? Eu não deveria ter que dar o meu Instagram, os meus leads, porque isso foi parte do meu investimento, sim, né? Claro. Sim. Enfim, tive que dar tudo, né? Também não quis me incomodar, né? E aí o que acontece, né? A pessoa começa a beber e comer em casa, né? Sim, trancada dentro de casa. Trancada dentro de casa, ansiedade, depressão, no talo. Nesse meio tempo eu era noivo, né? A gente ia se casar, a gente tinha comprado um apartamento juntos. Nos separamos, né? Obviamente. Então aí já fui a 140 e poucos quilos, assim, foi o máximo que eu cheguei. E esses 140 quilos que tu foi em quanto tempo que tu... Foi rápido, não foi 6 meses. Tá brincando. Foi assim, foi aquela época do auge da pandemia ali, o início, do início pro meio. 2020. Coisa degringolou, assim, de uma maneira, e eu comecei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma bicicleta, eu vou fazer Uber Eats, é a única coisa que dá pra fazer, né? Caraca. O cara que, né? E daí o teu orgulho vai por água abaixo, o teu ego, né? E isso... A tua autoestima. Isso pra homem, você sabe como é, o cara sem dinheiro, sem mulher e gordo, o cara pensa, cara, eu não sei pra mais nada, né? E nesse meio tempo eu ainda fui despejado, porque a casa que eu morava começou a dar problema, eu não consegui. Eu tive que voltar pra casa dos meus pais. Meu Deus, Felipe. Então, sem dinheiro, sem mulher, retornando pro anos, ninho. Felipe? Estava? Com 30. Com 30 anos, então isso era 32. Não, e tu jovem, como tu veio, né, de toda essa parte empreendedora, de todos os eventos, então, assim, tu também, quando jovem, né, acima da média, tu também estava super bem. Exato. Comparado com os demais, né? Então, o contraste é muito pior, né? Porque quando tu perde tudo, tu tem o glamour, né? Tu tem o... todo mundo enfim, procura tinha pra ir tudo procurava, exato. E coisa e tal, consegue pra mim, você conhece todo mundo. Aí tu chega num momento que tu tem vergonha de ti, né? Eu lembro que eu escovava os dentes sem me olhar no espelho, né? Chegou um momento, assim, não tem. Eu lembro que o ápice foi se perguntar não tinha nem ChatGPT, né? No Google, o que acontece se eu tomar 10 Zolpidem? Né? Tipo assim, eu sempre falei, eu nunca fui uma pessoa suicida, né? Mas, tipo assim, não me importaria, né? Se acontecer... Se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Tudo bem, não era uma coisa que eu tinha medo, né? Eu tenho muito medo de avião, né? Eu dizia, vou andar de avião, vai que cai. Era umas coisas meio assim, sabe? Sim, sutilmente passava pela cabeça, assim. Mas eu não alguns seria... Alguns comportamentos... Exatamente. Né? Eu não seria aquele cara que ia pular de uma janela, mas ficaria olhando pra ela e pensaria, será? Será que se alguém me empurrar, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então eu cheguei a esse ponto, né? Com certeza. Mais de 10, de 20 vezes. Então, por isso que pra mim não tem problema em falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa do fluxo natural de quem tá passando por isso, né? Que não deveria ser, mas acontece. Com isso, vem também um outro ponto, comecei a abusar muito do álcool, né?
Então... Todo mundo naquela época ainda, mas se tu tava nessa situação, muito, né? Mas muito, assim, de beber todo dia em casa, porque não tinha mais o que fazer, né? Vai fazer o quê? Não posso trabalhar, não posso fazer nada, tudo que eu sei fazer, não posso fazer, vou beber. A tua fuga principal foi a bebida. Foi a bebida e a comida, né? Aí foi o que fez o peso me elevar. E pra sair desse buraco, assim, ele era meio... Parece uma areia movediça, porque tu não tem... como é que eu posso dizer? Apoio tem, né? De quem tá perto de ti ali, só, né? Que é tua mãe, teu pai, teu irmão. Mas eles não sabem muito bem o que fazer também, né? Porque eles não têm esses problemas, né? Eu acredito que tem uma parte mais genética também dessa coisa toda, porque eu sempre desenvolvi isso tudo desde pequeno, né? Então, eu sempre tive sinais de muitos problemas psicológicos desde pequeno. E aí, eles não sabem como lidar, né? Tipo, o que nós vamos fazer com os caras? Nós vamos internar esse cara? Nós vamos, né? Porque não tem... Chegou a passar pela cabeça deles internar? Eu acredito que deve ter passado, mas não chegou a virem dizer pra mim, tirando meu irmão, dizendo, o que tu quer fazer? Dando ideias, assim, né? Mas vamos te levar no médico, vamos no psiquiatra, né? Aí que foi a primeira vez que eu comecei a ir em psiquiatra de verdade, assim, né? Inclusive, o primeiro psiquiatra que eu fui foi o Márcio Blasius, eu acho. Inclusive, ele hoje produz conteúdo também sobre alcoolismo. Né? E quando meu irmão procurou, foi ele que procurou, ele que indicou que era especialista em alcoolismo, né? Então, o primeiro psiquiatra que eu fui foi ele. Inclusive, um dos remédios que eu tomava era pra não beber. Então, na verdade, quando tu buscou ajuda terapêutica, foi por causa do álcool. Na cabeça do meu irmão foi, né? Porque, tipo assim, eu não sabia, né? Ele que indicou, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que a especialidade do cara era essa, né? Mas era pra tratar tudo, né? Tudo, claro. Era pra tratar tudo. Então, aí comecei a entender um pouco mais sobre esse mundo de psiquiatria e ver um pouco mais a importância, né? Então, o início da saída dessa coisa toda foi essa busca de ajuda, né? Porque ali eu comecei a tomar remédio, né? Que eu tomo até hoje pra depressão, pra insônia, daí fiz testagem pra ver quais eram os meus reais problemas, né? O que eu tinha, fiz um monte de teste, um monte de coisa. Aí tu foi a fundo. Aí fui a fundo, aí comecei a tomar os remédios certos, né? E a coisa começou a melhorar, porque é o que eu falo, né? A depressão, é o que eu falo não, né? É o que me disseram, a depressão ela é uma inflamação, né? O teu corpo, ele tá inflamado. E tem vezes que só a conversa, só a psicologia não vai te ajudar. Tu precisa desinflamar, né, o teu corpo. Então foi quando o remédio começou a fazer efeito e aí sim eu conseguia pensar com mais clareza, porque quando tu tá naquele momento, tu não quer. A pessoa vem te ajudar. Quem sabe tu faz isso, não quero. Quem sabe tu faz aquilo, não quero. Não, tu tem que tirar a nuvem negra. Exatamente. E aí depois tu consegue começar a pensar. Então foi aí que eu comecei a pensar. Foi quando os remédios começaram a fazer efeito, porque eles demoram, né? Até acertar a dose, até não sei o quê. E aí foi quando eu abri... Isso é uma coisa importante, né? Acho que de falar, assim, que nem todo mundo sabe, mas a questão da medicação não é assim, começou a tomar medicação, pronto, 2 semanas, tá ok, né? Tem todo acostumar o corpo, tem achar a dose, achar o remédio, porque não é todo remédio que faz o mesmo efeito. Acho que isso é bem importante de falar, não né? misturar com álcool. Não misturar com álcool, né? A outra coisa também que assusta muito as pessoas nessa tomar remédio é que muitas vezes, as primeiras vezes que tu toma remédio, ele parece que piora o sintoma. Sim. Não sei se aconteceu contigo. Aconteceu, com certeza. E aí tu pensa assim, bom, agora eu tô perdido, né? Agora sim. Agora ferrou, porque se o negócio que era pra melhorar tá piorando, o que tá acontecendo, né? Então, E eu tinha muita coisa que eu também não tava disposto a fazer, né? Por exemplo, não tava disposto a parar de beber, não tava disposto a fazer cirurgia, eu não tava disposto a ser funcionário. Né? Tipo assim, tô quebrado, mas não vou descer do salto, não vou voltar a ser funcionário. Então, aí a medicação, o mundo começou a me mostrar que tinham outras maneiras, né? E aí foi que o meu irmão me marcou numa publicação não sei se vocês conhecem, um político que é o Felipe Camozato, do Partido Novo, né? Na época ele era vereador, no primeiro mandato dele, pro segundo, né? E aí meu irmão me marcou que ele tava precisando de um diretor de marketing. E daí eu fui ver que, por coincidência, ele já me seguia, por causa dos eventos, enfim, né? Na época que eu trabalhava com isso. E eu falei, quer saber, eu vou me candidatar, mas, né, já tava loucão um dia lá, eu mandei mensagem pra ele, sou eu, esse cara aí que tu tá procurando. E ele, tá falando sério, quer vir mesmo conversar, porque ele pensou, esse cara não vai querer vir trabalhar aqui, né? O cara é o cara da noite aí, fazer um monte de coisa. Não, mas eu tô falando sério, tô disposto aqui.
Eu tô meio até acertado com uma pessoa, mas se tu vier hoje, aqui a gente conversa. Daí fui lá, conversei, fiz uns testes, tá, quando é que tu pode começar? Eu falei, cara, tô com o notebook no carro. Então tá, então posso subir. Aí comecei com ele, né? Aí eu voltei a me estabilizar com um salário bom, né? Volta aquela parte do, olha, eu ainda presto pra alguma coisa, não era nem pela parte do dinheiro, né? Era mais do, olha, papel eu sou útil, social. né? Eu sou útil, alguém me quis, né? Então, por pra isso, tua autoestima, pra tu sentir claro, que tu consegue. Pra mim foi muito bom, tanto que eu fiquei com ele ali quase 3 anos, né? Fiz toda a campanha dele, a parte do tráfego pra deputado, onde ele ganhou, sou amigo dele até hoje, digo que foi o cara que me estendeu a mão, que não me conhecia, né? Nesse meio tempo quando eu decidi que eu ia pedir emprego pra alguém, eu pedi pra vários amigos, né, conhecidos, ninguém me abriu a porta, ninguém me estendeu a mão, e ele foi o único cara que, sem me conhecer direito, disse, cara, vem que tem potencial. Aí foi ali que a coisa começou a subir, né, a crescer, né, daí eu comecei a produzir conteúdo também, lancei umas turmas de mentoria, as coisas começaram a funcionar, né, e aí eu tava bem nessa época, ele tinha se eleito, né, se elegido a deputado nessa campanha, e na virada do ano ali, de dezembro para janeiro, ele ia assumir como deputado, né. E aí, como a vida ela não é muito fácil pra mim, né? Ali no final de dezembro, mais ou menos, o meu pai teve um infarto seguido de AVC, né? Então, hoje ele é paralisado de um lado, ele é acamado, né? E ele teve afasia, então ele não fala, não lê, não escreve. Então, hoje ele precisa de cuidado tempo inteiro, né? Então, mudou toda a dinâmica da família de novo, né? Então, daí eu falei, puta, fudeu, né? E eu tinha, né, naquele crescimento que eu tava, que as coisas estavam indo bem, e aí me derrubou completamente, né? Aí foi mais uma queda. Foi mais uma queda, ele ficou ali naquele morre, não morre, sei lá, 90 dias de hospital, que isso acaba com a alma de qualquer ser humano. A energia vai esgotando. Te destrói, tu não consegue fazer nada, e daí, como a gente tava em momento de transição, né, tu tinha que ser demitido da Câmara pra ser admitido na Assembleia, né? Aí eu optei por não ir, até porque eu tinha um rolo lá com um plano de saúde e tal, que eu preferi não ir. Falei, não, vou me dedicar aqui. Nós levamos, quando o pai saiu, ele foi pra uma clínica em Dois Irmãos, né, que era a melhor clínica que tem pós-AVC, que é pra dizem que tem aquela janela de ouro de 90 dias, né? Sim. Que é pra tu tentar recuperar tudo que der. Daí ele foi pra lá, então nós ficava nessa função de vai, não vai, cuida, o que faz, vai atrás de médico, até começar, né, readapta a rotina da família. Rotina, ainda acha que vai voltar, né? Porque tu tem aquele tempo de cair a ficha. Não, meu, é isso. A partir de agora é isso. Né? Então, aí ao mesmo tempo que foi um puxão pra baixo, né? Foi onde abriu o olho, assim, tanto meu quanto do meu irmão, com a questão da saúde, né? Nisso, pois é, nessa fase, tu tava com sobrepeso? Tava com sobrepeso, só que eu tava em processo de emagrecimento porque eu tinha feito o balão, né? Que é aquele balão intragástrico. Tá. Então eu tinha perdido 30 e poucos quilos com o balão. Só que foi bem no meio dessa função do balão, deu a questão do pai. E aí eu, em 3 meses, engordei quase 40. Foi tudo de novo. Daí eu falei, cara... Mas aí tira o balão? O balão ele durou 1 ano só, né? Ele durou um ano. Depois tem que botar de novo. Depois se tu quiser, tu bota de novo, né? Aí eu tirei, e aí eu falei, cara... Aí eu tive que chegar à conclusão que se eu não der um jeito definitivo, eu vou morrer. E vai ser muito antes do que o meu pai. Pois tu acha que a questão do teu pai fez com que com certeza. A decisão pela cirurgia foi a questão do meu pai, né? Foi o ponto de virada pra cirurgia. Porque eu falei assim, cara, eu fiz o balão. Beleza, não funcionou, foi legal, mas não resolveu o problema. Né? E o balão aí, eu acho que entra uma coisa legal pra nossa conversa, é que esse balão, quando eu fiz, eu acho que o médico era muito aquele cara... vendedor, assim, era vender balão, entendeu? Então não tinha o acompanhamento que a bariátrica tem, né? A bariátrica, eles te assustam antes de tu fazer, né? Tu tem todo um monte de entrevista, de laudo que tu tem que fazer. O balão, não fiz o balão e não tive nenhum acompanhamento. Meu tchau pra quem namora, tirei o balão, tchau. Né? Então não tive um acompanhamento, tá, e agora? Emagreci, e agora?
Sim, né? porque a questão a gente, né, no último podcast a gente teve uma psicóloga que é especialista, né, com essa parte, comportamento alimentar, e tem a pessoa engorda, emagrece, enfim, fica nessa por questões muito psicológicas, né, Exato. não é? Então, assim, como é que tu vai abandonar o paciente ali que tá com sobrepeso, ainda mais com todo esse histórico de, vai, te vira agora. Não dá. Foi o que aconteceu comigo e juntou com o negócio do meu pai, cara, ficou insustentável, né? Aí no meio desse negócio, foi dia 28, não, foi quando eu me operei, 28 de outubro do ano passado, né? Mas eu decidi em março, mais ou menos, que tava dando um ano já do acidente do pai, eu falei, vou pro próximo passo, porque não dá, né? Não dá, vai acontecer, e aí tu é obrigado a ficar um ano sem beber, né, no mínimo. E daí eu falei, cara, é o que eu preciso pra também mudar minha relação com o álcool, né? Tipo, eu preciso dar um reset geral. Não dá, não posso diminuir, não posso tentar controlar, já tentei, tanto de comida, quanto de álcool, quanto de tudo, né? Tu te reconhece como um alcoolista? Eu não sei se um alcoolista 100% assim, mas com certeza eu tenho sinais de alcoolismo, né? Uhum. É uma coisa que se eu não controlar ou não cuidar, eu me entrego total, né? Sim. Eu vim de família, meu avô foi alcoólatra, o meu tio foi alcoólatra, meu pai não foi, mas flertou, né? Então, eu venho de família, com certeza, assim, eu já... Não sei se também o alcoólatra, né? Tu não deixa de ser, né? Tu está alcoólatra ou não está, né? É uma coisa que eu acho que tá em ti, então... Se a gente partir por esse ponto, eu me reconheço com certeza, assim. Né? Hoje eu voltei a beber após um ano, né? Eu vejo a minha relação bem diferente com o álcool de como era, né? Antes eu bebia um dia, no outro dia eu tinha que beber de novo, né? Se eu não bebesse, era um desespero. Hoje eu consigo, por exemplo, tenho um aniversário, eu vou beber. Né? Mas não vou. Não tem nada, tipo assim, não preciso beber. Tá. Sabe? Mas uma relação diferente. Exato, mas eu tenho dentro de mim que qualquer sinal de problema que vier me dar, aí é o fim. Eu ia te perguntar, acho que é uma boa pergunta, né, Felipe? Assim, então, recapitulando, tu conseguiu, então, marcar tua bariátrica, ficou um ano sem beber e tal. Hoje, pra ti, quais são os sinais que tu percebe, assim, tô entrando de novo? Tu consegue reconhecer isso ou ainda pra ti é muito obscuro, assim? Tu fala pra questão da depressão? De tudo, de álcool, pra não entrar de novo no fundo do poço, né? Eu acho que a questão financeira ela é muito importante, né? Isso aí eu acho que é do homem, né? Se o homem não se sente provedor, eu acho que ele já começa a se sentir mal, né? Essa parte familiar de saúde, assim, é uma coisa que demanda muito, suga, e às vezes se tu deixa te envolver e entrar muito em ti, quando vê tu tá já descontando em comida hoje, principalmente, porque no álcool, graças a Deus, eu não tenho feito isso, né? Mas eu sinto que eu tô começando a degringolar a coisa quando eu começo a exagerar no doce, por exemplo. Eu vi, cara, desci no mercadinho, comprei uma caixa de bombom, comi inteira. Falei, não, peraí. Tá. Eu sinto que pra mim esse é o primeiro sinal, é quando eu começo a exagerar. Parece que é a minha maneira de compensar as coisas ruins que estão acontecendo no doce. Conforto vem o conforto vem do doce. Hoje eu também desconto muito no esporte, né? Eu jogo beach tênis e pádel quase 7 vezes por semana. Nossa. Então, tipo assim, tô estressado, tô ansioso, em vez de ir pra um bar, eu vou fazer um esporte, né? Que é uma coisa que eu faria antes, ligava pra alguém, cara, vamos beber? Hoje não, vamos jogar, né? É uma coisa que eu consegui substituir bastante, assim, né? Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante. A questão do esporte, competição também. Então, final de semana eu me enfio em campeonato, fico o final de semana inteiro, né? Então, são coisas que estão te ajudando. Que estão me ajudando bastante. Mas é uma luta que é pro resto da vida, né? A obesidade, a bariátrica, ela não resolve nada, né? Ela só te dá um tempo. E como é que foi daí entrando dentro da psicologia, como é que foi assim o processo, né, daí terapêutico? Tu falaste um pouco do psiquiatra, mas daí tu disseste que também fez terapia, né, com psicólogo. Como é que foi, assim, tu encontrar o psicólogo, tu buscar, como é que foi daí esse processo? Certo, o início da bariátrica ali, tu tem umas sessões que são obrigatórias, né, tipo assim, 6, 7, 8 sessões. Tá no pacote ali. Tá no pacote que tu paga, né, então uma vez ali por semana, uma vez a cada 2 semanas, né, pra tu entender, pra ver se tu realmente tá disposto a fazer,
pra tu saber quais são os riscos, né? Tu vai ficar um ano sem beber, tu tá preparado, é isso que tu quer, e se essa pessoa não te der, pelo menos na clínica que eu fiz, né? A autorização de que tu tá liberado pra fazer, tu não pode fazer, né? Então essa pessoa ali já me ajudou muito a entender como é que ia ser todo o processo, né? Como é que foi, e aí é um pouco do que a gente vinha conversando ali, né? Eu sempre fui um cara que tive dificuldade com o periódico, né? Vou fazer sessão toda semana, a cada 15 dias. Então isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Mas ali com ela, eu ia fazendo por demanda, né? Tipo assim, tô me sentindo ansioso, essa semana me deu uma vontade, assim, de querer ir pra um bar, tomar um trago, que, meu Deus, né? No meio da bariátrica. Daí a gente agendava a consulta e conversava sobre... Aquela vontade. Sobre aquela coisa específica, pontual, né? Pontual. Ela me ajudava a lidar. Olha, quem sabe tu não... né, acha um outro hobby, alguma coisa instantânea que te dê dopamina, que te dê prazer, mas que seja rápido. A gente ia tentando achar, né, gatilhos e ferramentas. É o que a gente diz, gatilhos e ferramentas para lidar com a situação, né? Entendi. Hoje eu não tenho seguido o presencial, mas eu tenho feito... Eu tenho o... Como é que é o nome? O Gympass, aquele, né? Que o Gympass, ele tem um acompanhamento online, que é o iFeel. Não sei se vocês conhecem. Né? Que tá pago ali, junto no plano, e aí tu tem um terapeuta via chat, né? Que tu se manda mensagem, se manda vídeo... Então tu vai conversando com ele e ele tem até X horas pra te responder, né? Então isso aí eu mantenho conversas diárias com ele, assim, sobre as coisas que estão acontecendo, e né? E aí tu vai fazendo, tu vai conversando conforme a tua necessidade. Exatamente, conforme a minha necessidade. E o psiquiatra eu vou periódico a cada 3, 6 meses, né? Pra fazer o acompanhamento. Os meus remédios eu já diminui muito pós-bariátrica, né? Tipo, mais de 50% pós-bariátrica foi assim, mudou muito a parte... medicamentosa, né? Então a gente tá num processo de desmame, assim, de tentar, né, diminuir o máximo que puder, assim, né? Ele acha que pelo meu perfil é algo que eu não vou parar, assim, 100% nunca, né? Mas que pelo menos conseguir chegar numa dose mínima, né? Então a gente tá nesse caminho, assim. Mas hoje o desafio é se manter magro, né? Pra não acontecer todo o resto. Então... eu tenho feito um nutricionista uma vez por mês para fazer as medições e as pesagens. O último mês deu 1 quilo a mais, já acendeu o alerta. Não, é muito cedo para tu ganhar peso, né? Diz que isso começa a ganhar depois de 1 ano e meio. 1 quilo já é, vamos apertar aqui os parafusos porque a coisa não tá funcionando, né? O que eu vejo muito, assim, de amigos meus que fizeram bariátrica, ou não só bariátrica, tratamento para qualquer tipo de coisa, até o psicológico, é que o pessoal, quando chega no objetivo, larga de mão, né? Estou me sentindo bem, pum, larga, né? Só que a graça que eu vejo na psicoterapia ou no psiquiátrico, coisa que tu paga, não é pra quando tu tá mal, né? Tipo assim, cara, tu tem que estar se sentindo bem. E se tu tá te sentindo bem é porque o trabalho da pessoa tá fazendo efeito, né? Então, tô me sentindo bem, vou parar, né? Eu acho que é uma coisa que não faz sentido. Então, assim, não pode simplesmente abandonar depois que ficou bem, né? E assim, Felipe, me diz uma coisa, e pensando agora, assim, daqui pra frente, como é que tu falou, já perdi 250, né? Como é que tu vai fazer, assim, pra não voltar, né? O que tu pensa, assim, sobre isso? Nós falamos aqui um pouco sobre os gatilhos, né? Isso. Mas como é que tu... o que tu tem feito, assim, pra... Cara, eu sei quais são os meus pilares que me fazem... Ou o que eu tenho feito para não cair de novo e voltar? O pilar principal é o esporte, né? Isso é uma coisa que eu não abro mais mão. Até porque, como eu tenho hérnia de disco, né, nas costas ali, o esporte me ajuda muito. Então, perder peso foi um alívio tremendo, assim, para isso. Então, hoje a minha qualidade de vida é muito melhor. Então, esse contraste de como era e como é uma coisa que faz a pessoa pensar antes de abrir uma caixa de bombom, né? Então, o meu pilar principal hoje é o esporte, com certeza. Uma coisa que eu tô um pouco relapso, mas o plano agora, junto com a nutricionista e com o personal ali, é focar mais na musculação, porque tendo mais massa magra, o corpo, né, gasta mais, então vai ser mais difícil engordar, não por estética, mas por ser mais difícil de engordar, né? E a psicologia, eu pretendo ter um acompanhamento presencial, né? Que o psiquiatra já pediu, né? Que seja pelo menos uma vez a cada 15 dias ali para
pra dar uma apertada nessas coisas. Ó, tô exagerando. Ó, essa semana eu bebi demais. Ó, eu comi. Será que não é hora de parar, de segurar? Manter um tratamento, assim, psicológico um pouco mais seguido, né? Não, esse é muito solto, né? Esse do iFeel, ele é mais manutenção. Ele não é uma coisa que vai, né, apertar os parafusos quando a coisa apertar ali, né? Ó, a coisa tá feia, não é, ali não vai ser resolvido. fazer o processo terapêutico dele. Isso, agora que eu cheguei no objetivo, eu preciso de alguém que me ajude a manter ele, né? Você já conhece a Marim? A Marim é uma plataforma de apoio psicológico para momentos pontuais. Uma nova forma de se conectar com psicólogos focada em escuta qualificada e prática. Apoio emocional para quem está passando por situações delicadas. Quer saber quando a Marim for lançada? Então clica aqui no link da descrição. E me diz uma coisa, nesse processo todo, assim, Felipe, qual era teu maior medo, assim, né? Enquanto tu tava lá na crise, assim, qual eram teus maiores desafios? Qual foi o teu maior medo naquele momento? Tu fala de quando eu tava no fundo do poço. Ali, isso. O meu maior medo era dar trabalho pros meus pais, assim. Dizer, tipo assim, tá, cara, daqui a pouco eu tô precisando de dinheiro, daqui a pouco eu já tô precisando de onde tenho de morar, daqui a pouco, sei lá, vou ter um AVC, vou precisar de ajuda pra me mexer, vou virar um encosto pra família, né? Então, minha maior preocupação é, além do desgosto que tu dá pra tua família, é dar trabalho, né? Preocupação. E se tu pudesse, por exemplo, dar um recado pro Felipe de 5 anos atrás, assim, hoje, né? Hoje, do jeito que tu tá. Se tu pudesse falar com o Felipe de 5 anos atrás ali, né? Da pandemia. Eu acho que eu diria pra ele assim, ficar do jeito que tá é pior do que qualquer outra coisa que tu possa tentar. Porque aquele jeito, a estagnação daquele momento era o maior perigo que tem. Fazer cirurgia tem perigo? Tem. Mas ficar do jeito que tava tem muito mais perigo. Bom aprendizado. Acho que seria esse. Faz qualquer coisa, só faz. Qualquer coisa é melhor do que ficar do jeito que tu tá. E é horrível, né? Quem já teve lá nesse papel sabe, porque tu não quer dar trabalho, tu não quer dar desgosto, tu não quer te decepcionar contigo mesmo, tu já teve num lugar, né? Eu acho que outra dica que eu daria pra quem chega nesse momento é que tu tem que te despir 100% do ego, né? Quando tu tá mal, tu tá mal. Foda-se, desculpa. Não, vai lá. Tu tá mal, velho. Tá mal, pra tu te recompor, tu vai ter que fazer o que tu tem que ser feito. Tem que virar funcionário, foda-se. As pessoas vão te ver, o dono do bar da favorita agora tá ali de crachá na câmara? Tá mesmo. E tu? Tá fazendo o quê? Tô ganhando meu dinheiro, tô lá, tô trabalhando, tô tentando melhorar. Né? Então, porque no momento que tu tá com um ego, né, de será que as pessoas vão ver eu aqui vendendo mentoria? Eu vou sair dos eventos, eu vou deixar eles ganhar, né? Tipo assim, os concorrentes, olha lá, que fim levou o cara lá, olha lá. Tá lá na câmara, lá, ó, o funcionáriozinho. Tipo assim, dá bola pras piadas, né? Até eu tava lendo um livro antes de vir, né? Que tu tem que te livrar dos ruídos, né? Porque isso tudo é ruído, no final das contas, a luta é contigo mesmo, né? Eu não tava lutando com eles, eu tava lutando comigo. Não tem que prestar conta pra ninguém. Não tem que prestar conta com ninguém. Eu tinha que estar preocupado em sobreviver, não no que os outros estão pensando, né? Quando que tu acha que tu conseguiu, assim, realmente silenciar esses ruídos? E não se preocupar tanto com a opinião dos outros? Eu acho que quando caiu o primeiro salário na conta. Olha que interessante. Porque eu nunca tinha passado por isso, né? Eu nunca tinha sido funcionário. Sabe, que quando tu é empreendedor, você sabe muito bem, né? A gente tem uma imprevisibilidade, uma ansiedade, uma tensão que tá em ti todos os dias, né? Porque conforme tu ganha, tu gasta, né? Teu padrão de vida aumenta, mas eu quero morar numa casa maior, eu quero trocar de carro, eu quero viajar com meu esposo, eu quero viajar com a minha mulher. Então a tua conta vai aumentando também. Então tu tá sempre correndo atrás da máquina e tu não sabe se o mês que vem tu vai ter cliente suficiente pra pagar o aluguel do teu escritório. E no momento que tu deixa de ter isso tudo atrás, tu vira funcionário, essas preocupações acabam. Porque tu sabe quanto tu ganha e tu sabe quanto tu pode gastar. Se tu gastar mais que tu ganha, tu é completamente imbecil. Isso aí. Né? Só que na época, quando tu é empreendedor, tu não sabe quanto vai ser. Então, é tudo muito louco. Então, naquele momento, eu vi... Cara, isso que é ser funcionário? Que delícia. Há uma certa estabilidade. Isso, daí depois eu ainda entrei como diretor numa secretaria em Canoas, né, que ganhava um pouco mais, ganhava ali quase 10 mil por mês. Falei, cara, ganhar 10 mil por mês assim... Não, era dolorido, era 12 horas de trabalho por dia, mas
Cara, chegava em casa, desliga o celular, acabou. Exatamente. Não tem cliente, não tem ninguém me ligar. Tchau pra quem namora. Final de semana... Tchau. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente se fala. Bateu 6 da tarde, fecha o note, resolve segunda. E por que não voltar pra aquela vida, Felipe? Porque eu vi, né, que é uma vida boa, né? É uma vida sustentável, digamos assim, mas não é o que eu quero, né? Em questão de liberdade de tempo, principalmente. Eu trabalhava 12 horas por dia, né? Então, hoje, com meu pai na situação que tá, minha mãe, né, na situação que precisa, meu irmão, minha família precisa de mim. Então, eu não posso me comprometer, eu não posso dar 12 horas minhas, né, para alguém, para uma instituição, eu não posso fazer isso. E, além disso, eu vejo, né, que eu, equilibrado, eu tenho muito mais potencial do que ganhar esses 10 mil reais por mês, todo mês, né? Eu acho que eu nasci para mais do que isso. Então, eu confio... sentia meio limitado naquele... Isso, eu confio numa potencial para que eu possa, não digo ganhar mais dinheiro que isso, mas gerar mais impacto que isso, sabe? Ser mais útil para a sociedade, tipo, fazer mais, né? Porque quando eu fazia eventos, querendo ou não, eu me sentia útil, porque, cara, pô, tô trazendo o maior baile funk do Rio de Janeiro para Porto Alegre, é uma coisa boa para a cidade, as pessoas vão poder desfrutar disso, né? Então, criava uma casa noturna lá no Rosa, olha que legal, a região vai movimentar. Então, eu me sentia um maker, né? Um fazedor. Quando tu é funcionário... Tu trabalha para alguém, né? Tu trabalha para alguém e às vezes é um troço sem sentido, né? Tu tá ali tentando dar... Tu tá ganhando dinheiro só, né? E eu hoje até costumo dizer que os meus planos pro futuro, assim, né? Mas é gerar impacto do que ganhar dinheiro, né? Eu quero gerar impacto e transformar vidas assim como a minha foi transformada, né? E vai me perguntar como? Como eu não sei, mas eu vou descobrir no processo, né? Eu vou fazendo, que nem eu disse, fazendo até descobrir de que maneira eu sou mais útil, né? Legal. E Felipe, agora assim, pra terminar, olha, foi 40 minutos, passou super rápido. Pra fazer aí o teu merchan, né? Onde que a gente pode te encontrar? Onde as pessoas podem te encontrar? Que tipo de serviço o Felipe Clavé presta? Enfim, aí deixa aí os últimos minutos para que tu possa... Então, a minha rede social principal hoje é o Instagram, né? É @Felipe Clave, clave igual música, clave de sol, sabe? Então é @Felipe Clave. Hoje, eu não estou prestando nenhum serviço, né? Porque eu estou em fase de transição. Então, eu era agência. Se tu entrar lá, vocês vão ver o site da minha agência ainda. Né? Se for o caso, a gente pode conversar. Se for alguém que esteja disposto a pagar o preço do processo. Mas, a partir do mês que vem, eu vou estar com um curso que eu vou ensinar a fazer carrossel, né? Só isso. Vai ser um curso rápido, fácil e barato, que é para quem quer aprender a fazer carrossel, né? Então, esse vai ser meu primeiro projeto como infoprodutor, né? Como próprio. Já fiz lançamentos de vários cursos de terceiros, mas nunca fiz meu. Né? Então, esse vai ser meu primeiro curso, vai ser um curso de entrada para testar, né? Para teste. E é isso, né? Para começar, vamos começar assim aos pouquinhos, né? E como eu disse, eu quero gerar impacto e transformar vidas, né? Então, se o pequeno empreendedor, o autônomo, né, conseguir, através desse curso, gerar mais captação de leads, gerar mais dinheiro através do carrossel, que é o que eu faço hoje, né? Então o meu propósito já tá começando a ser construído. Começando a ser atendido. Exatamente. Que legal, Felipe, que história. Ficaria aqui um tempão conversando contigo. São várias camadas de história. Esperamos que os próximos capítulos sejam mais felizes, né? Não, vão ser, com certeza. Agora tu tá no caminho. Agora tu tá no caminho. Agora tá no flow. Agora pegou, que nem de uma amiga minha, agora pegou vento na camisa. Agora só vai. É muito boa essa expressão. Pegou vento na camisa. Vento na camisa, agora só vai. É isso aí. Esse é o plano. Que legal, Felipe, muito obrigada, viu, pela tua disponibilidade de vir aqui, de nos contar essa história. Seguimos te acompanhando. Por favor. E aí queremos ver muita coisa aí pela frente. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí sempre que precisar. Muito obrigada. Pessoal, então já manda esse vídeo aqui para alguém que precisa ouvir essa história e nos siga e curta o vídeo. Até mais. Tchau.